Tudo bem? Então, tá eu aqui tentando gravar para vocês esse vídeo, que a gente vai ver aí a semana 1 e 2 do PET 5, né, de matemática. E aí a gente está trabalhando a questão da esfera, que na verdade a gente sabe que a esfera de centro C e o raio R é o conjunto de todos os pontos, né, do espaço que estão a uma distância menor ou igual ao raio do ponto C, né? E aí a gente sabe que eles estão a uma mesma distância, nós temos os elementos dele, que na verdade a distância que vai do centro, que é o centro da circunferência, até um ponto dela, né, que pega lá na extremidade dela, quer dizer que isso aqui é o raio. Quando você tem, por exemplo, MN, ele pegou um ponto dela, saiu, passou pelo centro e veio para cá, pegou o outro lado dela, então esse aqui é o diâmetro, certo? A área da superfície é 4πr ao quadrado e o volume é 4/3 πr ao cubo. E aí foram dados alguns exemplos. Aí foi dado que a área de uma superfície esférica é 36 pi centímetros quadrados. Pediu para você calcular o raio. Bom, joga na fórmula, né, que a área é igual a 4πr ao quadrado. A área é 36 pi, que é igual a 4πr ao quadrado. Esse pi com esse pi a gente pode cancelar. E aí ficou 36 dividido por 9 dá 4. Então o raio é igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3, né, 3 centímetros. Depois foi dado ainda esse segundo, falando que o volume do recipiente é formado pela junção de um cilindro e de uma esfera, né? Então, pediu para a gente calcular o volume. Então, tá bom. Então, ó, o cilindro, ele tem 4 centímetros de raio e 10 centímetros de altura. Então, vou jogar na forma, πr ao quadrado vezes h. Π vezes 4 ao quadrado vezes 10 dá 160 pi centímetros cúbicos. Achamos aqui. Agora vamos achar o volume da esfera, que é 4/3 πr ao cubo. Aqui, ó, o diâmetro é 18. Se o diâmetro é 18, quer dizer que o raio é 9. Então vamos jogar 4/3 π vezes 9 ao cubo. Aí vai ficar 4/3 π vezes 729. Então, fazendo essa conta, 4 vezes 729 dividido por 3 dá 972 pi centímetros cúbicos. Bom, aí perguntou qual é o volume da figura, né, todo, do recipiente todo. Então tem que somar os dois volumes, o volume do cilindro, que é 160 pi, mais 972 pi, que na verdade isso aqui vai dar 1.132 pi centímetros cúbicos, certo? Bom, aí o exemplo 3 da bomba atômica, né, tem a formata de uma esfera, que tem o raio 7,15, o volume da esfera e a massa do urânio 235, ela comporta, serão, né, aproximadamente igual a quanto? Foi dado que o π é para ser considerado 3,14 e a densidade do urânio é 17 gramas por centímetros cúbicos. Tá, então achamos primeiro o volume da esfera. Quando a gente achou o volume da esfera, nós achamos 1.530 centímetros cúbicos, certo? Agora, perguntou quantos quilos, né? Que aproximadamente aí é quantos quilos no caso. Então eu tenho que fazer 1.530 vezes 17, que vai dar 26, dá 26 quilogramas, tá bom? Então a alternativa correta aí ficou, na verdade, a letra A, tá? Bom, aí foram dadas as atividades. A número 1 pediu para você calcular a área da superfície, deu que o volume é 2.400 pi centímetros cúbicos. Tá bom, então se o volume é isso, você joga aqui na fórmula do volume, olha lá, 2.400 pi é igual a 4/3 πr ao cubo, cancelei os dois pis, multipliquei invertido, né? Ó, 2.400 vezes 3 dá 7.200, que é igual a 4r ao cubo. R ao cubo é 7.200 dividido por 4, que é 1.800. R é a raiz cúbica de 1.800, que vai ser aproximadamente 12,16. Jogamos na fórmula da área, que foi isso que pediu. 4π vezes 12,16 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 591,46 centímetros quadrados. Depois foi dado 2. O 2 é uma circunferência. Nessa circunferência falou para você considerar esses segmentos. Perguntou quantos segmentos são raios. Então, OS, olha, OS está no centro da circunferência, pegou uma outra superfície dela, é raio. OR não é raio, porque ele veio só até aqui, ele não chegou na superfície. OP, OP é raio, ó, centro até um ponto dela. PQ passou pelo centro, mas ele saiu de uma extremidade a outra, quer dizer que isso daqui é o diâmetro,
certo? TU, mesma coisa, diâmetro. OT, raio. OQ, OK, raio. OU, raio. Então, quantos raios que nós temos? 5. Aqui fala que na figura a gente tem uma esfera e que ela foi feita uma seção plana nela, né, de forma que nessa seção foi destacada as figuras. Então aqui o que nós temos? Ó, PQ é uma corda da circunferência. MN é outra corda da circunferência. MO é o raio da circunferência. RO é raio. OS é raio. Mas RS é diâmetro. Então, dentro disso, o que tem? Que o OE é o raio e o RS é o diâmetro. O volume de uma circunferência de esfera de raio é 4/3 de πr ao cubo. O balão foi inflado até que o seu raio seja quadruplicado, quer dizer que o raio era R. Ele foi quadruplicado e foi 4 vezes mais. Então, a gente mudou. Onde era apenas o R, passou a ser 4R elevado ao cubo. Se eu resolver isso aqui, ó, 4R elevado ao cubo, deu 64R ao cubo, quer dizer que a alternativa correta é a letra D. Depois, pretende encher uma bexiga com água até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro, sendo que essa bexiga sempre mantém um formato específico. Quantos litros de água serão necessários? Se falou que ela tem 20 centímetros de diâmetro, quer dizer que o raio é a metade, logo o raio é 10. Falou ainda, ela mantém um formato esférico, então é só a gente achar o volume dessa bexiga. Quando nós achamos o volume, olha, jogamos na fórmula e nós achamos isso aqui, ó, 4.186,67 centímetros cúbicos. Mas a pergunta foi em litros, não foi em centímetros, mas a gente lembra que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então a gente pega esse valor que a gente achou, 4.186,67, e divide isso por 1.000. E aí a gente vai achar 4,1886, que é aproximadamente 4,2, tá? Bom, aqui a pessoa ela fez 4 cortes paralelos, igualmente espaçados, e uma laranja esférica, dividindo-a nas 5 partes indicadas na figura. Vocês podem reparar que a altura dela, que é a mesma, todas elas não mudou não, é a mesma, mas ó, repara o raio, ó, aumentou aqui, foi aumentando, não foi? Então quando falou todas as partes objetos têm o mesmo volume, não, se o raio é maior, o volume é maior, se o raio é menor, o volume é menor. Depois falou que a parte 3 é a maior do volume, é a de maior volume, com certeza, porque o raio dela é o maior, então fechou. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R com o volume 4/3 PR ao cubo. Observou-se que haverá redução de custo se forem utilizados frascos cilíndricos com raio de base R/3, cujo volume será dado por π, que multiplica R/3 ao quadrado vezes H, sendo H a altura da nova embalagem. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico deverá ser igual a... Tá, então o que a gente fez? Ó, o volume da esfera é esse aqui, o volume cilíndrico agora é esse, e o raio do volume cilíndrico é R/3. O que acontece? O volume dele continua o mesmo, então o volume da esfera tem que ser igual ao volume cilíndrico, certo? Tá, então o volume da esfera, a gente calculou isso aqui, igualamos, então ficou assim, ó, 4/3 de πr ao cubo, é igual a πr/3 elevado ao quadrado vezes h. O que acontece? Esse π eu já cancelei. O que sobrou? 4/3 de r ao cubo é igual a r ao quadrado sobre 9 vezes h. Tá vendo esse r ao quadrado aqui? Eu cancelei de cá. Então sobrou o seguinte, 4 vezes 9r sobre 3 é igual a h. Então se a gente multiplica invertido, fica que 3h é igual a 36π. h é igual a 36 R sobre 3, H igual a 12R. Alternativa correta, letra I, tá? Depois fala que uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas. Eu até coloquei uma pílula aqui para você lembrar. Cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio de cilindro em uma de suas extremidades. Quer dizer que aqui a metade de uma esfera, aqui outra metade. Se eu junto essas duas metades, eu tenho uma esfera, certo? Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado.
O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutinação, deseja-se produzir esse medicamento diminuído o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como aproximação para π. A redução será igual a... Então, primeira coisa, nós pegamos o volume 1, que é o que? É o que foi dado, né? O volume 1 é o volume do cilindro mais o volume da esfera. Foi dado que o raio era 3, tá? E o comprimento dela, que a altura dela é 10. Jogamos na forma 3 vezes 5 ao quadrado vezes 10 mais 4 terços de 3 vezes 5 ao cubo. Jogamos, então calculamos 1.250. Depois que nós fizemos isso, o que nós achamos? Achamos o volume agora da nova pílula, que é o volume 2. Aí jogamos o raio, que era 5, passou para 4. Substituímos onde eram os 4, aí nós achamos o quê? 736. Quer dizer, quando falou assim, ó, a redução em milímetros foi de quanto? Aí eu vou diminuir o volume 1 menos o volume 2, e aí vai ficar 1.250 menos 736, que vai dar 514 milímetros cúbicos. E a número 9 e última, fala assim que para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura. E para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio da seção circular seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível da região em que serão fixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros, igual a... Então, aqui está o melão. Ele vai fazer uma calota, ele vai cortar aqui. Foi dado que esse melão ele tem um diâmetro de 10 centímetros, tá? Se ele tem um diâmetro de 10 centímetros, quer dizer que aqui, ó, a distância que vai do ponto A até um lado da circunferência é o raio da esfera, 5 centímetros. Ele falou que ele vai cortar uma calota. Essa calota, ela tem que ter pelo menos 3 centímetros, que é essa distância que vai aqui, ó, o raio da calota, certo? Bom, então o que eu fiz? Se a gente olhar bem aqui, isso aqui eu vou calcular, eu quero saber isso aqui, a distância que vai, essa distância aqui, ó, certo? Então eu estou chamando essa distânciazinha aqui, ó, do O até O, eu estou chamando isso aqui de X. Se eu calculo isso aqui, o que acontece? Eu sei que isso aqui tudo é 5, certo? Então o que eu faço? Eu quero saber quanto que falta para chegar lá. Então eu faço assim, A ao quadrado, né, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais X ao quadrado. 25 é igual a 9 mais x ao quadrado é igual a 25 menos 9, x ao quadrado é igual a 16, x é igual a raiz quadrada de 16, x é igual a 4. Tá, o raio não é 5, então eu vou fazer o raio, que é 5, menos esse tamanho, menos essa distância aqui do OA, que é 4. Então, 4 menos 5 menos 4, 1. Então, quer dizer que ele tem que cortar a calota numa altura aí de 1 centímetro, alternativa correta, letra C. Com isso, eu espero ter ajudado vocês. Resolvam todas as atividades, façam as contas, tá bom? Para poder dar tudo certo. Beijo, fiquem com Deus, bom trabalho.